Há 3 grandes máquinas, muito pequenas, que vais ter de conhecer obrigatoriamente da Roland. Vamos falar das 3, mas hoje vamos apenas destacar uma, que é esta aqui. Portanto, bem-vindos ao mundo da Roland Aira Compact. Hoje vamos conhecer o Roland E4 e se por acaso fores vocalista, ou mesmo que não sejas, este pode vir a ser o teu melhor amigo. Fica por aí para ouvires e conheceres o E4 Voice Tweaker da Roland. Olá, bem-vindos ao canal da Igitana, eu sou o Luís Alberto e hoje vamos ver 3 produtos novíssimos da Roland, mas vamos destacar um apenas. A Roland não para de inovar e lançou agora 3 produtos da série Aira numa versão compact e estes 3 produtos comunicam entre si, pelo que os podemos ligar em simultâneo e criar coisas extraordinárias. Falo-vos aqui do T8, que é uma Beat Machine, uma caixa de ritmos com sons de bateria e baixos, o J6, que é um sintetizador com sequenciação de acordes com o som do Juno 60 e finalmente o que temos aqui, o E4, que é um Voice Tweaker, ou seja, processamento vocal, transforma a voz, tem efeitos de altíssima qualidade. Mas antes de passarmos ao produto, já sabem, podem nos encontrar em www.igitana.pt e podem também subscrever este canal e deixarem um like neste vídeo. E já agora, para os curiosos, podem também ver a história da Roland Corporation, uma das grandes marcas do mundo da música atual, aqui neste card, por isso passem por lá depois de verem este vídeo. Então temos aqui um produto incrivelmente compacto e pode ser o melhor amigo dos vocalistas. É uma caixinha muito pequena, divertida e simultaneamente profissional. Tem harmonizer, pitch automático, vocoders, loops, outros efeitos que adiciona à voz ou então outros sons que também aqui possas colocar neste mixin. Na caixa temos o nosso E4, um Read Me First ou um manual de instruções, e um cabo USB-C USB-A. Trabalha a bateria e aguenta aproximadamente 3 horas e meia, dependendo do uso, mas trabalha também, obviamente, ligado à corrente ou simplesmente ligado ao computador através do cabo USB que vem na caixa. E passem-se pesa 290 gramas, portanto, portabilidade garantida. Então, ao olharmos para isto, podemos ver que a entrada de microfone é através de jack 6.3 e há desde logo um destaque que eu quero fazer aqui neste vídeo e que é importantíssimo antes de comprar, seja o que for, vocês devem informar-se acerca dos acessórios ou das ligações que esses equipamentos têm, mas também isso é um bocadinho a nossa função e por isso é que eu tenho aqui estes cabos. Assim, se quisermos usar isto com o computador, podemos usar USB, mas o USB só vai funcionar para enviar o sinal da voz. Se quisermos colocar uma backing track no mix-in, esse mix-in só pode ser escutado nos fones ou então através de um mini jack ligado de forma analógica a uma mesa de mistura ou a uma interface através deste mix-out. Ou imaginem que estão no meio do campo e querem gravar umas sessões, se não quiserem levar o computador, levam um gravador destes, por exemplo um Tascam, que é pequeno e captam através do mix-out com este mini jack, ligam este mini jack ao mix-out e este XLR, neste caso, ao gravador. Só assim é que vocês conseguem gravar a sessão, a menos que tenham um computador. Portanto, de forma analógica. E de forma com USB só podem gravar a voz. Já vamos escutar isso depois tudo no computador. Uma outra questão muito importante é que já viram que neste equipamento a entrada do microfone é em jack 6.3 e por isso é que eu tenho aqui um cabo jack XLR fêmea. E ainda uma informação obrigatória. Este equipamento, apesar de ser focado para voz, não tem phantom power, ou seja, diretamente só funcionam microfones dinâmicos. Se quiserem usar algum microfone condensador, têm de o alimentar à parte, mas o target deste Roland Aira Compact também é música ao vivo ou performance e não os estúdios. De qualquer forma, acho que é sempre importante saber estas informações. Explicado isto, vamos avançar para o layout deste E4 Voice Tweaker. Temos um LED de pico e um botão rotativo de sensibilidade, 3 botões dedicados a efeitos, Auto Pitch, Harmony e Vocoder, com 2 faders em baixo, Pitch e Formant. Já vamos ver e ouvir o que é isto tudo. Atenção! Temos 2 botões dedicados ao looper, com Stop ou Clear se pressionarmos e aguentarmos, com Play e Rec ou Undo e Redo se pressionarmos e aguentarmos. Um botão grande de Scatter, mais uma vez já vamos ouvir e perceber o que é este Scatter. E temos também um fader dedicado ao reverb apenas. E finalmente entradas e saídas em cima, com um botão dedicado ao volume de saída. Atrás temos então entrada e saída MIDI, USB-C e Power On e Off. Agora, nem sei por onde começar na verdade, isto é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo
que até custa começar, por isso eu acho que vou explorar aqui um bocadinho aleatoriamente o que faz cada elemento e o que acho que vai tornar a compreensão mais simples, tanto para mim como para vocês. Eu vou usar o meu Sennheiser E945 com o cabo XLR, já vos disse, e é importante terem este cabo, um cabo igual, para poderem ligar o vosso microfone, porque, por norma, estas coisas são sempre em XLR e, como este só tem jack, têm de ter este cabo. Então, o primeiro passo, ligar o microfone. Já temos a câmara de cima. O primeiro passo é ligarmos o nosso microfone. Eu vou ligar o USB. Ok? Vou ligar a minha escuta para me ouvir e vocês, entretanto, vão começar por ouvir o áudio. Pronto, e entretanto já conseguem ouvir o áudio do computador. Temos aqui a câmara de cima a filmar e já vamos perceber um bocadinho o que são todas estas coisas, ok? Para ver se não clipa. Pronto, aqui temos o tal botão de sensibilidade, que é basicamente o ganho do nosso microfone. Eu peço desculpa pelos pops. E então, se colocarmos mais alto, obviamente vai ficar mais alto. Portanto, eu vou colocar aqui até ao pico, mais ou menos. E. Ok. Pronto. Eu já percebi uma questão. Vocês, a única forma de terem bypass neste equipamento é ter o reverb todo ao mínimo. Se aumentarmos, ficamos logo com reverb. Purple rain, purple rain. Ok, então vamos tirar o reverb. O pitch funciona logo automaticamente também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O formant, ou seja, aqui o pitch funciona para oitavas. Uma oitava abaixo, uma oitava acima e por aí. O formant é aquela voz. Imaginem que vocês estão a fazer uma entrevista a alguém que precisam de esconder a identidade, não é? Colocam o formant assim. E eu, se estiver a falar assim, a mim até me causa alguma impressão porque eu estou a falar normal, mas aquilo que vocês estão a ouvir é precisamente uma voz distorcida que se percebe bem, dependendo aqui do valor que se coloque. Do lado direito temos o visor com os dígitos e eu estou a falar completamente normal, vocês ouvem, a mim até me causa aqui uma estranheza na garganta, para vos ser honesto. Se colocarmos para cima, ficamos com aquela voz tipo a Chipmunk. Estão a ver aquela. Então, Se juntarmos os dois, reparem, ficamos assim com esta voz que não se percebe nada. Technologic. Ok, já vamos aí à Technologic. Se aumentarmos o reverb, fica mais intenso o efeito. Este efeito que vocês podem ouvir fica mais intenso. Vamos colocar isto a 0. Ok. E o auto pitch funciona também para... É precisamente um auto pitch. Vocês vão cantando e ele vai detectando as notas que estão a tocar. Por exemplo, se quiserem agudos, conseguem criar aqui quase um double, digamos. Um harmony é precisamente isso também. Obviamente que isto fica um bocadinho abusado, depende do efeito que vocês queiram dar. Se ligarmos o vocoder, buy it easy, break it, erase it. Agora não me lembro. Technologic. Buy it easy, break it, erase it. Não sei a letra. E depois aqui do lado direito temos o looper. Se quisermos, sei lá o que é que eu gravo com looper. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. E se eu quiser uma voz por cima, purple rain, purple rain. E ele vai tudo. Purple rain, purple rain. Ok, eu estou a cantar, não estou nem sequer afinado, nem a tentar ser afinado, só vos quero mostrar o potencial disto. Portanto, auto pitch, harmony, vocoder, pitch, Formant,
Se quiserem... Olha, aliás, aqui até dá para ligar logo um microfone lapela e vocês, se estiverem a gravar a entrevista, podem processar logo o som com este Roland. Agora, uma questão que eu acho pertinente. Para quem é que isto se adequa eventualmente? Eu vejo muito a malta da música eletrónica a poder usar isto, nomeadamente com os outros 2 elementos que faltam aqui e que depois ainda vamos tentar analisar individualmente e depois os 3 em conjunto. Mas este basicamente é um processador vocal que se vai adequar que nem uma luva a DJs ou a malta de música eletrónica. Depois ainda temos aqui o sequer que não percebem aquilo que eu estou a dizer, já perceberam o que é que faz o sequer. 1, 2, Pronto, podem explorar por muito lado, mas como eu dizia, eu vejo isto a sentar que nem uma luva à malta do mundo da eletrónica para processarem vocais. Se conhecerem, por exemplo, o Marc Rebillet, ele não usa este equipamento, mas eu vejo bem o Marc a usar isto. É apenas um nome que eu me estou a lembrar, mas é isto, basicamente. Vamos à despedida, malta. E que tal? O que é que vocês acharam? Não se esqueçam de visitar o nosso site em gitana.pt para conhecerem os outros 3 elementos desta série Aira Compact que queremos também trazer aqui ao canal e um vídeo, eventualmente com os 3 em simultâneo, todos ligados. Portanto, subscrevam o nosso canal e digam-nos aí nos comentários o que é que acharam deste Voice Tweaker E4 da Roland. E pronto, basicamente é isto. Muito obrigado a todos. É Gitana por aqui. Até já!